Diz assim a palavra do Senhor. João 20, versículo 1. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. O versículo em Atos capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42. Diz assim, todos os dias, Atos 5, 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de anunciar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos te dar graça por esse tempo. Damos ao Senhor para que possamos estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo, que venha o teu reino sobre cada igreja, cada lar que se reúne nesse momento, e que possamos estar centrados no desejo do teu coração, na obra que procede do trono da tua graça, que transcende o tempo e o espaço, e entendemos a tua vontade, que é a evangelização mundial. Em nome de Jesus Cristo, repreende toda ação das trevas nesse momento, que possamos estar, ó Deus, como um em Cristo Jesus, diante do Senhor, nesse momento da escola de evangelismo. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Emílio, Sim. por gentileza, vamos pedir para os irmãos fechar o áudio, tá bom? Por gentileza, fecha o áudio porque está entrando o áudio dos irmãos, tá bom? A irmã, a missionária Meire, por favor, se puder fechar o microfone. Também... creio que está ligado. Obrigado. Então, hoje nós vamos estar compartilhando a mensagem. O tema é o núcleo da Bíblia. A resposta que nós, nesse tempo, nessa geração, nós precisamos. Nós temos ouvido continuamente, através da mensagem da escola de evangelismo, a realidade da igreja ao redor do mundo, começando da Europa aos Estados Unidos e pensando na nossa realidade da América Latina, a gente podemos ver uma decadência no que se diz respeito à vida espiritual. E quando há uma decadência, a resposta que vem junto a isso é portas serem fechadas, quando se refere à igreja. E vemos isso na Europa, nos Estados Unidos, a realidade do Brasil e de países da América Latina, da África, muitas igrejas fechando suas portas, ou se não, aberta, porém sem um entendimento claro da sua missão, e passa a ser somente como algo religioso ali naquele lugar, sem influenciar a realidade do campo. Então nós temos que, como evangelistas, como líderes, chamados por Deus, nos prepararmos em todo o tempo, ter essa continuidade para fazermos a diferença nesse tempo, especialmente olhando para a próxima geração, que são aqueles que vão dar continuidade a esse movimento de evangelismo. Olhando para a história da igreja, principalmente na Europa, nós vamos ver porque se perdeu a próxima geração, não houve outra forma a não ser ver a realidade do que a igreja está passando hoje na Europa, onde templos são vendidos, se tornando bares, mesquitas e daí em diante. Então, o que nós temos que ver? Se nós, um exemplo muito claro, uma casa ela precisa de uma fundação, e uma fundação sólida para que ela para que ela permaneça em pé. Assim, quando vier os ventos, as tempestades, quando vier os terremotos. Aqui, quando eu morei em Taiwan nós morávamos em um edifício que tinha 15 andares, morávamos no 11º. Quando havia terremotos na ilha, nós sentíamos a casa toda balançando, o aquário, a água ia para um lado para o outro, a gente tinha que correr, abrir a porta, mas o prédio ele permanecia ali, somente
balançando sem a sua estrutura vir ao colapso. Mas por que isso? Porque havia uma estrutura sólida, a base, o fundamento dele era muito bom. E a gente vê por uma outra realidade, por exemplo, na América Latina, quando há os terremotos no Haiti ou em outros países que não têm uma estrutura, onde as casas não têm uma estrutura, o que acontece? Elas caem. E assim é a nossa vida de fé. Nós precisamos ter esse fundamento. E esse fundamento é a Bíblia. Esse fundamento é o núcleo da Bíblia para que o cristão ele possa se estabelecer diante das adversidades, das dificuldades, dos problemas. Porque senão é muito fácil desmoronar. É muito fácil se queixar. É muito fácil reclamar quando vem o problema e as situações. Mas uma vez que a palavra é ensinada, uma vez que o crente ele começa da forma correta, com o evangelho, com a palavra e não com uma religião ou com algum método que tente fazê-lo viver a vida de fé, ele vai permanecer. E não somente isso, mas ele vai dar frutos eternos, porque ele está alicerçado nessa rocha, ele está preso a esse fundamento, ou melhor, ele tem esse fundamento que vai ajudar ele a ser uma testemunha, independente da situação ao qual ele esteja vivendo. E a gente vê isso no decorrer de toda a Bíblia. Mas qual é o fundamento ao qual a Bíblia vai nos falar? Podemos ler em Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando o Senhor disse para Pedro, assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, qual é o fundamento da vida cristã? É essa rocha que é Cristo. Nós devemos estar sobre essa rocha. E uma vez que nós estamos em Cristo, por isso que por diversas vezes vamos ver Paulo falar nas suas cartas que nós devemos estar em Cristo, porque em Cristo há todas as respostas. Aqui nós sempre começamos o culto na igreja assim, fazendo a nossa confissão de fé, que Jesus, ele é o Cristo, a solução de todos os problemas. Quando eu tenho essa confissão, quando eu tenho essa segurança na palavra de quem Jesus é, da obra que ele realizou, quem ele é na minha vida, o que ele é para mim, como eu entendo quem Jesus é, prontamente as trevas, as tentações, as setas de Satanás não vão ter a mesma influência na minha vida ou na vida do cristão quando ele tem esse entendimento ou se ele não tem esse entendimento. Né? É muita diferença. Então, é nessa rocha que é Cristo. Por isso que nós lemos em João 20, versículo 31, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que tenham a vida eterna. Checa, senta aqui, ó, desliga a televisão. Você também pode assistir, velho. Calma, vou desligar. Só fechar o Vou na geladeira. Tá ali daqui, filho. Missionária Meire, por favor, a senhora pode fechar o microfone da senhora, só clicar no cantinho onde tem um sinal do microfone, em cima dele que ele fecha. Por favor. Ai, Jesus. Isso, a senhora, missionária. A senhora pode clicar no... isso, muito bem, obrigado. Então, esse fundamento que é Cristo, aí é onde estão todas as respostas que nós precisamos. Qual era a mensagem da igreja primitiva? Anunciando todos os dias que Jesus era o Cristo. Essa era a mensagem da igreja primitiva. Essa tem que ser a nossa mensagem, porque esse é o fundamento da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver uma corrente na palavra de Deus que é apontando para o Messias que viria. O Novo Testamento é o cumprimento dessas promessas, dessas profecias, o Cristo que veio. Lá desde Gênesis 3,15 nós já vimos de uma forma clara sendo anunciado que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente.
Todos aqueles no Antigo Testamento que tomaram posse da promessa do Messias, daquele que viria, que olharam para as promessas que o Senhor fez, esses permaneceram, esses não fraquejaram, esses não se prostraram diante de ídolos, esses enfrentaram a morte, a fome, mas todos aqueles que não olharam para o cumprimento, olharam para essa promessa que iria se cumprir no tempo de Deus, eles murmuraram, reclamaram, fraquejaram, desistiram. E assim foi o Novo Testamento na jornada da igreja primitiva, na caminhada do apóstolo Paulo no campo missionário. Então, o nosso fundamento da fé, o nosso fundamento, o núcleo da Bíblia para esse fundamento é Cristo. A irmã, a missionária Meire, por favor, mais uma vez, pode fechar o microfone, porque acaba atrapalhando a... Por quê? A senhora clica e deixa parado, não mexe. A senhora clica ali no microfone. Isso, pronto, não mexa mais que ele não abre. Obrigado. Então, e uma vez que nós estamos nesse fundamento, o que nós entendemos? É que quando nós estamos nele, não é necessário a nossa força, não é necessário a nossa sabedoria, não é necessário os nossos conhecimentos ou pensamentos, mas em Cristo, nesse alicerce, ali estão todas as respostas. Quando nós seguimos aquilo que Deus já estabeleceu, de acordo com a sua palavra, nós podemos viver o desejo, o plano, o propósito de Deus, tanto para mim individualmente, como para a igreja, para o bairro onde eu estou, para a cidade, para o país e para as nações. Isso também é resposta da Bíblia. Então, não sou eu, não é a minha capacidade, o meu conhecimento, mas é Deus que realiza a sua obra através daqueles que se põem diante dele, entendendo e buscando cumprir a sua vontade. Então, podemos ver isso na história da palavra, cada situação, cada evento, como Deus foi guiando a vida dos remanescentes, como Deus foi guiando a vida daqueles homens e mulheres que se colocaram à disposição dele, e até hoje é assim. E que não sou eu, mas Deus é quem realiza a sua obra. E aí podemos entender que não é necessário uma multidão, mas sim uma pessoa que se dispõe a Deus, que se coloca diante de Deus, que busca viver a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós somos iludidos pensando que a quantidade e a multidão é a resposta, é a resposta, porém não é, irmãos. Porque a Bíblia é muito clara quando diz em Isaías 60, 22, o menor virá a 1.000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei prontamente. Tem alguém com o microfone aberto. Eu, o Senhor, farei prontamente. Então, quando nós entendemos esse fundamento, mas é uma pessoa que entende a vontade de Deus, que busca essa vontade de Deus, o qual o próprio Deus vai estar usando para realizar a sua vontade. Então, por isso que Isaías diz, basta uma pessoa que entenda, uma pessoa que busque, uma pessoa que esteja na direção do Senhor, essa pessoa se tornará o mínimo, o pequeno, uma nação forte. É da Coreia. Da Coreia. Hanson. Você consegue resolver aqui? Né? Vamos me dar. Então, basta uma pessoa alicerçada da forma correta, basta uma pessoa com entendimento correto. Essa pessoa é usada grandemente
para realizar a obra e o desejo de Deus aonde ela está. E até os confins da terra. Nós podemos ver o exemplo de José no Egito. Uma pessoa, quanta diferença ele não fez. Podemos ver Moisés, podemos ver Davi, Daniel, todos aqueles que realmente tomaram posse das promessas, se alicerçaram na verdade do Evangelho, eles influenciaram, eles fizeram a diferença no campo. E que tipo de pessoa eram essas? Quem eram esses homens e mulheres que influenciaram a história? Primeiro, eles estavam alicerçados nas promessas, alicerçados na rocha, né? Daquilo que o Senhor havia prometido. E eles tinham a aliança de Deus. A aliança de Deus. E aí, hoje, quando nós pensamos na aliança de Deus, que nos firma para que a gente possa cumprir, ou melhor, a aliança de Deus que nos dá entendimento do desejo do coração de Deus para cumprir essa vontade de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que o Senhor estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, para a sua igreja, para os discípulos dessa igreja. Não é os do passado, não é aqueles que virão, mas é a nossa vida agora, nesse momento, para fazer a diferença aonde nós estamos. Então, quem eram aquelas pessoas? Eles eram aqueles que tinham a aliança de Deus. E hoje pensando na aliança, nós, dentro da palavra, nós podemos ver, e sempre estamos citando, para os irmãos compreenderem, Atos 1, versículo 1. Ali vai falar somente Cristo, tudo que o Senhor começou a fazer e a ensinar. Lucas ele faz um relato minucioso para Teófilo, para que ele pudesse entender quem era Cristo e a sua obra. O que ele realizou quando ele esteve ali em Jerusalém, cumprindo o chamado dele, dentro do contexto, né, de Jerusalém, e levantando os discípulos para que dessem continuidade e fizessem a evangelização mundial. Então, Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. É uma coisa só. Estão alicerçados. Porque para entender o Evangelho, precisamos entender a Cristo. Para entender a Cristo, precisamos entender o Evangelho. Então, a mensagem, a direção da nossa vida, focada na palavra, tem que sempre estar voltada para o Evangelho, para entendermos o plano de Deus. Então, Cristo é a resposta completa da nossa vida. O Evangelho de Cristo é essa resposta que nós precisamos como seres humanos. Então, devemos tomar posse de Cristo e, diante disso, entender o propósito da nossa vida através do chamado de Cristo para nós. Nós podemos ver que os discípulos, antes da ressurreição e depois da ressurreição, quando eles viram a evidência, né, dali, depois da ressurreição, era totalmente diferente a vida daqueles discípulos. Da mesma forma, quando nós entendemos a palavra de Deus voltada para a pessoa de Cristo, a nossa vida passa a fazer a diferença, passa a haver uma diferença tremenda na nossa realidade, da nossa vida cristã. Por quê? Porque tudo está voltado para Cristo. Tudo é Cristo. Cristo tem que ser suficiente, completo na nossa vida, na nossa caminhada. Porque se Cristo não é suficiente, se Cristo não é completo, se Cristo não é tudo na minha vida, eu vou estar sempre buscando alguma outra coisa para preencher a minha caminhada, para encontrar resposta que eu acho que ainda não encontrei, mas eu já tenho essa resposta, que é Cristo. Então, por isso que Cristo, ele tem que ser tudo. Cristo, ele tem que ser completo. Cristo tem que ser suficiente na minha vida. Cristo já é.
eu tenho que desfrutar dessa resposta de Cristo na minha vida, como suficiente, completo e tudo. E aí nós vemos que quando nós chegamos a essa conclusão de Cristo na nossa vida, a nossa caminhada, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de falar e lidar com as pessoas, até de fazer o nosso ministério, é totalmente diferente. Por quê? Porque Cristo, ele passa a ser o centro de tudo, na nossa vida, na nossa igreja, na família. Por quê? Porque ele é a conclusão. Eu cheguei ao entendimento de Cristo, da sua obra, do que ele realizou, para que hoje eu pudesse estar com Deus. Então, quem é Cristo? É Jesus. Por isso que nós sempre estamos enfatizando Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa foi a pergunta que o Senhor fez aos discípulos em Mateus 16, a partir do versículo 3 em diante, quando ele pergunta como as pessoas estavam vendo quem ele era. E logo a resposta dos discípulos foram: alguns dizem que é João, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas o Senhor volta a pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque o interesse do Senhor, na verdade, é que os discípulos, nós, os servos do Senhor, entendam com clareza quem Ele é, a obra que Ele realizou. Essa resposta que eu tenho que estar desfrutando nele, como conclusão da minha vida. Então, uma vez que nós chegamos a essa conclusão, eu estou seguro, eu estou firme. Por quê? Porque o Criador, o Autor da vida, o Todo-Poderoso, está comigo e eu estou com Ele. Então, não há o porquê temer, não há o porquê balançar ou fraquejar na fé, se nós já temos a resposta. E uma vez que nós temos essa resposta, o que é que vem? Vem a resposta do reino de Deus, que é Atos 2. O reino de Deus. Quando o Senhor Jesus ele fala para os discípulos, em Mateus 6, qual foi a direção dele? Que venha o teu reino, Mateus 6,10, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós devemos buscar esse reino de Deus aonde nós estamos. A primeira coisa que você tem que fazer, que nós temos que fazer quando nós chegamos a um determinado lugar, é: Senhor, que venha o teu reino sobre esse lugar. Por quê? Porque ali está o reino das trevas. Aonde não há o reino de Deus, há o reino das trevas. Aonde não há o reino de Deus, a ação de demônios, a ação de Satanás está naquele lugar. Então, aonde você entrar, ore: Senhor, que venha o teu reino, que seja cumprida a tua vontade nesse lugar, que eu possa encontrar aquelas pessoas que o Senhor tem preparado para ouvir a tua palavra através da minha vida. Ao momento que você acordar, ore confessando que Jesus é o Cristo. Ore para que venha um reino de Deus sobre a sua vida e em todos os lugares que você for. Porque essa foi a oração que o Senhor ensinou. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, da mesma forma, o Senhor enfatizou dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As mensagens do Senhor em todo o tempo era focando o reino de Deus. Por quê? Porque somente o reino de Deus, a ação do reino de Satanás é quebrado. Quando o reino de Deus está presente, isso quer dizer que o Senhor está reinando. A sua autoridade está governando aquele lugar. E estarmos dentro desse reino significa: o meu dono mudou. O Senhor está governando a minha vida, não é assim? No passado, todos que estavam subjugados a um rei, a um reinado, eles estavam sob a autoridade daquele rei. Aquele rei estava protegendo aquela nação, aquele rei estava guiando o seu povo. Assim é no reino de Deus. Nós estamos sendo governados por Cristo, que é o verdadeiro rei. As três posições de Cristo é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro rei. Rei porque ele governa, rei porque ele é dono, rei porque ele tem um domínio sobre todas as coisas,
Rei porque agora nós estamos junto com ele, no seu reino, não mais no reino das trevas, servindo a Satanás. Mas agora nós estamos buscando estabelecer esse reino como cooperadores nessa obra. Por isso que é essa dimensão da igreja em todo o mundo, que é o reino de Deus. Vocês estão no Brasil, em Portugal, nós estamos aqui na Coreia, mas somos um dentro desse reino, buscando o mesmo objetivo: estabelecer o reino de Deus, alcançar vidas que estão presas ao reino das trevas. Por isso que o pastor falava, o pastor Maxwell no início estava falando assim, há problemas sim, há situações difíceis sim, dentro da igreja, né, estamos nos ajustando e tal, mas o propósito é o mesmo. E que propósito é esse? Estabelecer o reino de Deus. É nessa unidade estabelecer o reino de Deus. E como nós podemos ver também na palavra, Paulo, as mensagens de Paulo, o foco de Paulo era proclamar o reino de Deus. E aí nós vemos que as últimas palavras de Paulo, o último período da vida de Paulo, quando ele estava preso em Roma, no capítulo 28, nós vemos Paulo dizendo isso, versículo 31. Atos 28, versículo 31. Ele diz, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então o que é que Paulo estava focando? Acerca do reino de Deus. Como em Atos 3, e diz lá que o Senhor passou 40 dias falando acerca do reino de Deus para os discípulos, para aqueles 120 ou 500, né, que estavam ali reunidos. Então, o nosso foco é o reino de Deus, não o reino do mundo, não o reino de Satanás, mas é vivermos dentro do padrão do reino de Deus, sobre essa autoridade do reino de Deus, desfrutando das bênçãos do reino de Deus. Assim nós temos que viver. Por quê? Porque nós pertencemos a esse reino. O padrão da nossa vida tem que ser de acordo a esse reino. Nós estamos nesse mundo? Sim. Tem pessoas que vivem de acordo ao padrão do mundo? Sim. Nós vivíamos de acordo ao padrão do mundo, presos à realidade de Satanás que domina esse mundo? Sim. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, Atos 1:1, a primeira resposta, Cristo, nós entramos no reino de Deus. E entrar no reino de Deus significa viver de acordo a esse reino. Viver dentro do padrão desse reino. E qual é a vontade de Deus através do reino dele, que somos nós que estamos aqui nesse mundo estabelecendo? Evangelismo, missões e a evangelização mundial. Essa é a direção de Deus para nós. Evangelismo, missões e a evangelização mundial. A igreja tem que se mover nessa direção. O missionário tem que se mover nessa direção. O evangelista, o discípulo tem que se mover nessa direção. Cada departamento da igreja tem que ter essa mensagem clara para que os remanescentes possam crescer entendendo qual é a direção da vida dele. Estabelecer o reino de Deus. E isso é o quê? Missões, evangelismo e a evangelização mundial. A direção da nossa vida. Nós trabalhamos por quê? Para estabelecer o reino de Deus. Nós criamos nossos filhos por quê? Para estabelecer o reino de Deus. Nós nos relacionamos por quê? Para estabelecer o reino de Deus. Nos exercitamos por quê? Para estabelecer o reino de Deus, para ter uma boa saúde, estabelecer o reino de Deus. Estudamos com o mesmo propósito. E quando há essa direção clara, irmãos, não há como a igreja não ser sadia, não há como a igreja não seguir o que a palavra de Deus diz, deixar as coisas desse mundo, as brigas, as confusões, as brigas, né? As brigas pela posição dentro da igreja, tudo isso aí desaparece. Por quê? Porque ela tem muito claro quem ela é em Cristo. A identidade foi restaurada. E uma vez que essa identidade foi restaurada em Cristo, ela sabe o que ela tem que fazer, que é estabelecer o reino de Deus.
Por isso que, quando os discípulos tiveram a resposta ali no Monte Calvário, no Monte das Oliveiras, prontamente a vida deles foi totalmente diferente. Eles puderam ver o campo com os olhos do Evangelho. Eles puderam ver o cumprimento da palavra de Deus de acordo com aquilo que Deus havia prometido. Atos 2,17, quando Pedro vê a profecia de Joel se cumprindo. Por quê? Porque o reino de Deus estava se estabelecendo no campo. Vidas estavam ouvindo a palavra. Que palavra? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. A promessa se cumpriu. Deus já fez tudo. Agora o que nós temos que fazer é anunciar. E quando Pedro viu isso, ele viu prontamente o cumprimento da promessa de Joel 2,8, que o Senhor derramaria do seu Espírito Santo. E logo em Atos 2, veio o derramamento do Espírito Santo. Então nós vamos falar mais sobre isso. E quais foram as palavras do Senhor? Para que os discípulos entendessem que a vida deles tinha que estar voltado para o núcleo da palavra, primeiro, que é Cristo. Depois, o reino de Deus. E aí nós vemos em Mateus, em Lucas capítulo 24, do 27 em diante, quando o Senhor estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam preocupados, né? Porque estavam inseguros, haviam perdido a resposta do cumprimento da palavra, que aquele que havia morrido na cruz era o Cristo, e que assim como o Senhor havia prometido, ele iria ressuscitar, mas eles estavam, depois os irmãos podem ler, Lucas capítulo 24, do versículo 20 em diante, quando eles estavam duvidando se realmente aquele Jesus era o Messias. Então o que é que o Senhor faz com ele? Se apresenta e diz, aqui estou eu ressuscitei, não lembra do que eu fiz? Não lembra que eu ressuscitei os mortos? Não lembra que eu dei comida aos 5.000, aos 3.000? Não, o Senhor prontamente trouxe a eles a clareza do que a palavra dizia acerca dele. Então, qual é o núcleo da palavra? É o poder, é a cura, é tantas coisas, a prosperidade que nós vemos através da pregação do Evangelho. Não, a centralidade, o núcleo da palavra é Jesus Cristo. Porque é através dele que nós temos vida, é através dele que nós temos paz, é através dele que vem a verdadeira alegria, porque voltamos para Deus novamente. O peixe na água, ele é feliz, assim o homem com Deus, ele desfruta da verdadeira felicidade. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Paulo falou isso em 1 Tessalonicenses 5,16. Então, Cristo é a resposta. O Senhor não mostrou os feitos dele, mas ele mostrou aos discípulos o cumprimento da palavra, e o Senhor ainda chama eles de nécios e tardos de coração para crer no que os profetas disseram. Aí ele diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em toda a Escritura. A Escritura revela quem? Cristo. Qual é o núcleo da palavra? Cristo. Porque em Cristo nós desfrutamos da comunhão com Deus. E essa é a maior resposta de ser através de Cristo, ser filho de Deus. E essa é a maior resposta que nós podemos ter como ser humano. Aí está a resposta. Então, uma vez que nós temos isso, essa resposta, o segundo é estabelecer o reino de Deus. Por isso que nós podemos ver na palavra, em todo o tempo, né? Essa direção que é estabelecer o reino de Deus. Paulo, nas suas últimas palavras, todos aqueles que vinham até ele falava acerca do reino de Deus e daquilo que é concernente, pertencente ao Senhor, que era cumprir a vontade de Deus. E aí nós vemos que no Egito, o que José fez? Ele estabeleceu o reino dele, ele estabeleceu o reino de Deus ali. Na Babilônia, o que Daniel fez? Ele estabeleceu o reino dele, ele estabeleceu o reino de Deus. Ele proclamou que Deus era rei sobre todos os reis. E assim, cada um daqueles que foram usados em determinado tempo e época.
E esse é o nosso desafio. Aí em São Paulo, em Portugal, em Salvador, no Maranhão, aonde vocês estão, é estabelecer o reino de Deus. E aí vem um segredo. É na minha força? É na minha capacidade? É na minha inteligência? Não, nós somos fracos. Temos muitas faltas. Não é assim? Quando você olha para você, e Satanás ele é astuto, uma palavra, para fazer isso, fazer que a gente olhe para nós mesmos. Ah, eu não posso, ah, eu não consigo, ah, eu não sei falar, ah, isso, ah, aquilo. Mas quando a gente olha para essas aparentes verdades que vêm na nossa mente, a gente fica mobilizado. Mas uma vez que você olha para a resposta do Evangelho, que não é na sua capacidade, na sua inteligência, na sua força, mas é você estando alicerçado, tendo a clareza do Evangelho, você avança, porque é a palavra que tem poder, é a palavra que traz vida, é a palavra que traz transformação. E aí vem, como? O ponto 3, né? É Atos 1:8. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, não é na nossa no que eu posso fazer, mas é nessa dependência do enchimento da obra do Espírito Santo na minha vida. Não é na nossa unidade, porque também, se não está de acordo com a vontade de Deus, se não há obra do Espírito Santo, pode haver 1 milhão, mas o reino não é estabelecido. Pode haver 1 milhão, mas a obra de Deus não acontece. Mas uma pessoa que depende da ação, que busca o enchimento do Espírito Santo, essa se tornará 1000. Essa se tornará uma nação forte. Isaías 60:22. Essa é a resposta de Deus. E assim foi o cumprimento da palavra do Evangelho, porque esse é o poder absoluto de Deus. Ele nos deu essa resposta. Por exemplo, mais uma vez, José no Egito. José no Egito, Gênesis 39, que Faraó viu? Potifar viu, Gênesis 39, que o Senhor era com José. Que Deus estava com ele, por isso que havia uma mudança naquele ambiente ali na casa de José. José desfrutava da presença do Deus Emanuel, Deus comigo, através do Espírito Santo. E aí nós vemos também quando José chega diante de Faraó. Quem Faraó vê? Vê que era um jovem cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus. Por isso que Paulo diz em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda com as coisas desse mundo, não se envolva com as coisas desse mundo, mas se encha do Espírito de Deus. Por quê? Porque a resposta está na dependência do Espírito de Deus para cumprirmos a vontade de Deus. Uma vez que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós deixamos os nossos pensamentos, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, e voltamos diante de Deus para que o Senhor cumpra a vontade dele, nos guiando por meio do Espírito Santo. E assim foi Davi. A partir do momento que Davi foi ungido como rei, em 1 Samuel 16, o Espírito de Deus veio sobre Davi, aonde ele onde ele louvava e os demônios fugiam. Aonde ele se colocava diante da guerra, ele vencia. Por quê? Porque a presença de Deus era com ele. Ele desfrutava dessa comunhão contínua, da dependência do Espírito Santo. E da mesma forma, foi o que Eliseu pediu, quando Elias estava sendo tomado para ser levado aos céus. Ele pediu não outra coisa, mas ele pediu a porção dobrada do Espírito. Essa deve ser a nossa oração. O que nós temos que pedir? Senhor, me enche do Teu Espírito Santo. Senhor, me dá sensibilidade do Teu Espírito Santo. Me guia através do Teu Espírito Santo. Porque essa é a resposta. Atos 1:8. O enchimento do Espírito Santo para estabelecermos o reino de Deus. Para desfrutarmos das coisas de Deus. Então, como a igreja primitiva começou? Quando eles ouviram isso aqui, o que eles fizeram?
Atos 1:14, a Bíblia diz que eles se reuniram unânimes em oração para que viesse o cumprimento dessas promessas sobre a vida deles. Então, Atos 1:8, eles estavam juntos, Atos 1:14, com um coração, esperando a promessa do Pai. Quando nós nos reunimos em oração, o que nós buscamos? A prosperidade, a manifestação do poder de Deus, para que haja para que a gente possa ver alguma coisa visível aos nossos olhos? Não, irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Quando nós nos reunimos em oração, é para buscar essa resposta aqui de Deus. Entendermos a Cristo, desfrutarmos de Cristo, buscarmos estabelecer o reino de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Esse deve ser o conteúdo das nossas orações. E aí, uma vez que eles se reuniram, buscando isso, em Atos 1:14, que foi no cenáculo de Marcos. Aonde a igreja começou? A igreja primitiva, no cenáculo de Marcos, com uma reunião de 120 pessoas, buscando a promessa que o Senhor havia feito. Em Atos 1:4, esperem, não saiam de Jerusalém, até que se cumpra a promessa do meu Pai. E ali eles permaneceram. E quando veio essa resposta? Depois de 10 dias, Atos capítulo 2, veio no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Todos que estavam ali, veio essa ação conjunta, mas ao mesmo tempo veio individualmente. Havia línguas, como línguas de fogo repartidas sobre cada um daqueles que estavam ali reunidos. Então, a minha dependência não deve ser somente do pastor. Muitas vezes há ênfases incorretas quando faz com que o crente seja dependente de uma autoridade eclesiástica. Mas nós devemos levar os nossos liderados, né, os membros da igreja, a serem independentes espiritualmente, no sentido de que eles possam também proclamar essa palavra, que eles possam receber o enchimento do Espírito Santo para irem anunciarem o Evangelho. Amém? Assim tem que ser a nossa direção para levantar os discípulos, porque cada um deles que estavam ali, eles estavam buscando a promessa, receberam o cumprimento da promessa e passaram a anunciar o Evangelho em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E hoje nós somos essa continuidade desse Evangelho. Então, quem é essa pessoa que tem o núcleo do Evangelho? Aquela que está alicerçada na rocha, que tem um fundamento. E quem é esse fundamento? É Cristo. E Cristo é o Evangelho, ele é a aliança de Deus. Depois, aquele que busca estabelecer o reino de Deus como direção da sua vida. Em todas as coisas, o meu alvo é: Senhor, eu te dou graças por esse trabalho, porque aqui o Senhor vai me usar para estabelecer o teu reino. Senhor, eu te dou graça pelos meus filhos, porque eles vão dar continuidade para estabelecer o teu reino. Senhor, eu te dou graça por essa igreja que está começando, porque daqui vai ser estabelecido o teu reino, vai haver transformação nesse bairro, no Brasil, onde nós estamos no estado, no Brasil e até os confins da terra. Esse é o alvo de Deus. E aí, como? Através da aliança, da ação, do poder do Espírito Santo que habita em cada um e está agindo nessa comunidade onde nós estamos, que é a igreja, individualmente. E aí o que acontece? Quando nós temos essas respostas de Cristo, do reino de Deus, e da dependência, da direção e da ação do Espírito Santo, irmãos, quando vem um problema, não é problema. Porque eu já tenho uma resposta de Cristo, a solução de todos os problemas. Quando vem um problema, eu já paro e oro: Senhor, qual é o propósito do Senhor para estabelecer o teu reino dentro desse problema? Amém? E quando vem o problema, nós vemos: Senhor, me guia através do teu Espírito Santo. Porque a palavra diz que nada vem, nada vem que não seja de acordo ao propósito de Deus para as nossas vidas. Mas se a gente não tem essa resposta aqui clara, o que acontece? A gente fica preso ao problema. A gente para e foca no problema. Mas quando a gente está sensível, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus dentro do problema. Então, quando nós temos essa resposta que vem o problema,
O problema em si não é um problema, mas nós temos essas 3 respostas dentro do problema. Em outras palavras, nós temos paz dentro do problema. Nós estamos seguros dentro do problema. Assim foi com José, assim foi com Davi, assim foi com Daniel, assim foi com Paulo nas perseguições, nas prisões, em toda a realidade. Por exemplo, Paulo, quando foi à prisão, ele poderia fugir daquela prisão, não poderia? Porque ele era um cidadão romano. Ele podia dizer, não, eu sou romano, não quero ir para a prisão. Mas ele preferiu não se expor como cidadão romano. Por quê? Porque o entendimento era Deus, nós estamos entrando em um campo novo. Senhor, ali há pessoas que estão presas porque estão presas pelas cadeias, mas elas estão presas primeiramente por Satanás. Então, mostra o teu plano ali naquela prisão. Então, Paulo entrou na prisão buscando essas 3 respostas aqui. E aí o que aconteceu? Certamente ele não teve acesso aos presos, ele começou a louvar e a orar dentro da prisão. E aí veio a ação de Deus, onde o carcereiro se converteu, onde certamente muitos daqueles presos também ouviram a palavra e se converteram. Então, quando vem a situação, nós temos que buscar essa resposta, o fundamento da nossa fé. Atos 1:1, Atos 1:3 e Atos 1:8. Entrar na resposta de todas as respostas. Atos 1:14, a oração. E viver o cumprimento da palavra, que é Atos 2, onde veio a ação do Espírito Santo que levou a igreja ao cumprimento da resposta de Deus para alcançar, a partir de Jerusalém, até os confins da terra. Então, uma pessoa, Deus faz com que ela seja 1000. Uma pessoa, Ele faz com que seja uma nação grande. Uma pessoa que está alicerçada em Cristo. Uma pessoa que está buscando a direção do coração de Deus, que é estabelecer o reino. Uma pessoa que está dependente da ação do Espírito Santo. Então, qual é a aliança hoje? Nós falamos Atos 1:1, Atos 1:3 e Atos 1:8. Atos 1:14, unidos em oração. E o cumprimento veio por causa deles? O cumprimento veio pela força deles? Não. No dia de Pentecostes, o Senhor manifestou a sua promessa. Veio o derramamento do Espírito Santo e a igreja se moveu no campo. Então, que essa seja a resposta para cada um dos irmãos, para a minha vida, para as igrejas que estão reunidas, para os pastores e líderes, que a gente possa ser essa pessoa que entende o núcleo da palavra. Toda a Bíblia foi escrita para proclamar que Jesus é o Cristo. O poder, a oração, a cura, isso faz parte, mas a essência é que traz a vida, a essência que traz a paz, a essência que traz o entendimento, a essência que nos faz estar firmes diante da situação e das dificuldades. A essência que nos dá unidade para a gente entender o propósito de Deus. Se não há essência, se não há o núcleo, a gente está buscando, tentando acertar. Mas quando há claro essa direção da palavra, a gente tem um futuro garantido. A gente sabe para onde a gente está indo. E que assim, a igreja que se reúne aí hoje, cada líder também está reunido hoje na escola de evangelismo, possa desfrutar, compartilhar e ter essa resposta que é, através da palavra de Deus, Cristo, a evangelização mundial. Cristo aos campos que estão sem o evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse tempo, por essa mensagem, que é a tua palavra, que possamos desfrutar do alicerce que é Cristo, que possamos desfrutar da direção que é o teu reino, que possamos desfrutar do conteúdo que é o enchimento do Espírito Santo, e que o Senhor possa nos usar como essa pessoa para estabelecer o teu reino, fazer a tua vontade nesse tempo, Senhor, e que possamos também, com graça, preparar a próxima geração para darem continuidade à evangelização mundial. Oramos por cada líder, por cada membro, por cada discípulo, por cada pastor que se reúne nesta manhã, missionário, evangelista, para que essa resposta, Senhor, seja a nossa resposta pessoal. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.